todas e todos. Nós estamos iniciando a segunda reunião da gestão 21-22, segunda reunião ordinária da Academia Francana de Letras, com muita alegria, muito prazer e senso de responsabilidade estarmos aqui. Na pauta de discussão de hoje, a proposta de um concurso de leitura criativa, e na chamada para essa reunião, né, na convocatória, digamos assim, estão lá os motivos, não é, os fundamentos. Eu gostaria de iniciar dizendo que, de tudo que eu tenho visto, eu acho que a habilidade da leitura, que é diferente da declamação, que é uma outra habilidade fascinante, eu conheci através da academia grandes declamadores, declamadoras, e aí eu acho que a leitura, ela tem como habilidade essa, vindo da leitura dramática, que é muito comum no teatro, não é? Essa possibilidade de alguém com essa habilidade abrir um livro e aí ler um poema, um trecho, mas de uma maneira que cativa aquele que estiver ouvindo, que até ajuda muito mais a elaborar, a iluminar o texto. E isso é uma habilidade que eu gostaria, primeiro, né, tenho o lado pessoal aqui de desenvolver, e tenho tentado desenvolver, de uma maneira da minha praia. Eu sei que o Carogo tem essa veia, até me inspirou muito, porque nós tivemos um sarau há um ano atrás, e ele foi lá, usando alguns recursos de adereço, um chapéu, que eu me lembro, e tudo. E naquele dia também, eu, embora tenha feito uma declamação, mas também introduzi alguma coisa de apresentação, no sentido de abrir a camisa, e com isso eu fui analisando que a comunicação daquelas criações nossas, elas chegam diferentes por conta desses gestuais, por conta dessas técnicas, né? Então, eu tenho visto que, como nós, na academia, temos uma interface muito grande com as escolas, e essa habilidade da leitura, ela cativa leitores também, além de valorizar os textos, os autores, ela também cativa leitores, ela também chama a atenção do leitor, abre o apetite do leitor. Então, eu acho que por aí é um campo bacana, pouco explorado, até onde eu sei, e eu procurei saber em relação a isso. Então, estou muito seguro de que é possível tentarmos. Então, eu coloquei também lá na convocatória os requisitos de votação. O que seriam esses requisitos? Como é que o jurado votaria num concurso desse? Então, está lá a entonação, inclusive a inflexão, a variação de tom. Quando é pergunta, não é? A gente sabe quando é pergunta para uma forma de entonação, com a inflexão da voz ali dá esse sentido. Então, muitas vezes as pessoas leem sem essa consciência e não leem bem. Quem está ouvindo não capta bem. Tem o ritmo, não é? Tem toda uma variação de ritmo, uma hora é mais acelerado, outra hora é mais lento, uma hora... Isso tudo, eu acho que são indicativos, requisitos que, bem colocados ali, vão dando para a gente assim, o mapa da mina, né? Quer dizer, eu domino essas técnicas com base nesses requisitos, um é melhor que o outro, a gente vê no critério de 0 a 5, de 1 a 5, enfim. E fica legal fazer isso. A precisão, que eu acho que é importante, como leitores, às vezes a gente muda o texto, e não deve acontecer isso, tem que ser fiel ao texto. A expressão facial conta, é muito importante, o gestual também, e com base nisso eu achei que tá legal, dá para fazer. Não gostaria de fazer algo grande, começar grande e tal, eu faria algo pequeno, com uma escola, um balão de ensaio, depois um outro, e assim a gente vai até, quem sabe, chegarmos num interescolar,
aí envolvendo, saindo dos juniores e indo lá para os amadores, talvez até os profissionais. Podemos também trazer isso para dentro da academia, como eu coloquei. Eu acho interessante que nós, entre nós, possamos fazer esse tipo de competição, na boa, sem o tem que ganhar, ou seja, ganhando sempre. Eu acho que todo mundo vai ganhar em participar disso. Não precisamos nem, podemos fazer tudo ao concurso, quer dizer, não tem o primeiro, segundo, terceiro, mas nós vamos participar de algo até para a gente testar esse modelo, verificar isso um no outro, um ao outro. Eu acho que são habilidades que nos interessam enquanto autores, e autores que também querem apresentar a sua obra de uma maneira cada vez mais, não é, efetiva, proativa, atraente. Enfim, de tudo que se refere à pauta é isso. Eu vou passar a palavra para quem dela quiser usar, podendo se ater ao tema da pauta e também não, e podendo colocar, enfim, qualquer outro tema mais, porque a partir da pauta é um pretexto e uma grande e grata oportunidade de nós nos reunirmos. Então, é isso. Para quem tiver interesse e quiser opinar, palavra aberta. Então, eu vou começar falando. Agradecer a vocês pela presença. Obrigado, Zé Lourenço. Obrigado a todos os acadêmicos, a nossa querida acadêmica Silene. Acho que foi providencial esse tema, esse concurso, ou essa iniciativa sua. Acho bacana. Porque há alguns anos atrás, na Feira do Livro, eu acho que uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu fui ouvir uma escritora que veio em Franca, e, na verdade, eu não me lembro o nome dela, mas sei que ela editou livros que foram lançados assim, em vários países, né? Era romance e tal. E eu perguntei para ela ao final da palestra, na hora da abertura das perguntas, eu perguntei para ela, olha, eu só escrevo poemas e não consigo escrever uma história, assim, um romance. A primeira coisa que ela perguntou para mim, você é um bom leitor? Quantos livros você lê por ano, por mês? Ixi, naquela época acho que eu não lia um livro por ano, né? Ela falou, então, tá vendo? Então, para você ser um bom escritor, você tem que ser um bom leitor. Então, daí a importância realmente de fazer a leitura. Foi um dos meus primeiros livros, lá em 1982, eu escrevi assim uma frase que abre meu livro, dizendo o seguinte, que eu já tinha essa consciência na época, mas não aplicava. Fala assim, a leitura é como um óleo que desenferruja as engrenagens da nossa mente. E isso está lá no livro. Então, assim, depois que eu conversei com essa escritora, eu tentei escrever alguns romances, mas não passava da 15ª página. E assim foi. Até o ano de 2018, quando eu comecei a escrever, 2019, quando eu comecei a escrever O Guardião de Mim, que baixou uma inspiração gostosa e aí fluiu. Em poucos meses eu consegui escrever. Mas é porque aí então eu vim já começando a ler vários livros. A Sirlene, eu comentei com ela, no ano de 2019, não, 2020, eu fiz um desafio para mim mesmo de ler 12 livros no ano. Eu consegui ler 16. Esse ano eu coloquei uma meta de ler 15, e eu já li 7 até agora. Então, quer dizer, eu acho que eu vou ultrapassar. Então, assim, está me abrindo a minha mente para novas inspirações. Então, o que você propôs a fazer com os meninos, e que nós vamos fazer isso entre nós também, é muito importante, é louvável e tem todo o meu apoio. É isso aí que eu queria dizer. Passa a palavra. Posso falar, Lourenço, já na sequência, no embalo? Veja bem, eu acho muito importante essa proposta, mas a gente tem que tomar cuidado com alguns aspectos. Cuidado quando eu falo é porque nós vamos trabalhar com textos ou poemas
texto infantil, não é? Ou infanto-juvenil, dependendo da idade, se os alunos serão do ensino fundamental ou se serão do ensino médio. Eu acho que seria muito interessante começar lá no fundamental. Mas, de todo modo, a sugestão que eu queria fazer passa pela análise de algumas habilidades. Isto é, o que eu quero dizer. Quando nós vamos falar de uma pessoa fazer um poema, algo como o que o Carogo falou é importante. Antes de tudo, no caso do poema, a gente tem que também aprender a escutar. Quando alguém como o Carogo declama uma poesia lírica, como o Carogo, ou uma poesia mais complexa e muitas vezes também falando do eu, mas num sentido muitas vezes revoltado ou não, mas aí eu penso no Silvio. Olha só como eu estou te descrevendo, hein, Silvio? Mas a gente tem que aprender a escutar para depois a gente, inclusive, desenvolver essas habilidades importantes também, que já mencionou o Carogo, que seria ler, compreender, interpretar e, por fim, aquilo que o próprio Lourenço falou no início, declamar. Com isso, eu acho que seria importante a gente, numa proposta como essa que você faz, Lourenço, talvez eleger um tema antes de tudo, entendeu? Porque como metodologia ou como propriamente assim dentro de um projeto que se desenvolveria no ensino fundamental, e a Sirlene é professora, é da área, é especialista, depois até quero ouvi-la sobre isso, normalmente existem os projetos temáticos que são desenvolvidos nas escolas. Eles têm o projeto da imigração italiana, o projeto da questão ambiental, enfim, as escolas trabalham com projetos partindo dos PCNs, né, dos APCNs, e aí vão definindo até mesmo uma intersecção entre esses temas e vários outros temas envolvendo todas as disciplinas, de português a matemática, de biologia, ciência, enfim, tudo, e trabalhando o mesmo projeto. Então, seria muito importante a gente tomar esse cuidado, primeiro, de ver qual é o projeto que, quando nós formos levar essa proposta, que vai impactar num grupo que seja de alunos, numa determinada faixa etária ou numa determinada série, nós temos que conhecer, antes de tudo, a temática que vem sendo desenvolvida nesses projetos lá na escola para o APCN. Os PCN são Parâmetros Curriculares Nacionais, desculpa, e o APCN é um projeto de pós-graduação que deve ser submetido à CAPES. Esquece o A na frente. Os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais. São muito perto, é só pôr o A na frente aí. São os Parâmetros Curriculares Nacionais que trazem, então, essas propostas. Então, qual no semestre que vem, qual é o projeto que a escola estará desenvolvendo? Porque qualquer escola vai ter como bem-vinda a possibilidade de estar desenvolvendo uma proposta como essa dentro do projeto deles. E aí, sim, eles vão ter oportunidade de estar lendo sobre, escutando sobre, compreendendo essa temática, para interpretar os seus próprios olhos e, de repente, escrever um texto e declamar. E isso é muito importante e faz parte da própria perspectiva do projeto político-pedagógico de cada escola. Era essa contribuição que eu queria trazer para que a gente possa refletir, não simplesmente aqui entre nós decidirmos, olha, esse é um ano de pandemia, então o tema é meio ambiente, é pandemia. Não, qual é o projeto que vai estar em curso na escola escolhida? Isso que eu acho muito importante. Mas sempre lembrando desses aspectos: escutar, ler, compreender, interpretar, escrever um poema e declamar. É um processo. É isso. Posso falar? Normalmente, as escolas trabalham datas, né?
Dia das Mães, Semana da Mulher, Meio Ambiente, Primavera. Então, sempre festas juninas. Então, sempre é bom a gente entrar em contato com as coordenadoras de algumas escolas e conversar, trocar ideias, não é? Eu participei há pouco tempo de um projeto aqui, da Espalhemos Leitura, foi o ano passado, em setembro, com a Pedro Nunes Rocha. Convidaram 3 escritores, né? O Robson, a Ivani e eu. A Ivani, acho que participou pouco, não sei se estava sem tempo. Então, a gente mandava vídeo, gravando, falando com os alunos, isso com os alunos também, desde os pequenos até o ensino médio. E a gente mandava o vídeo declamando, conversando com eles, aí depois, no finalzinho, e sobre a primavera, sabe? Falando de esperança, nós estávamos também naquela fase difícil, né? De renascimento, também a história do suicídio, né? Foi projeto Renascer. Então, envolveu tudo. E no último dia, nós apresentamos o sarau online, ao vivo, né? O sarau ao vivo, e os alunos participaram, mas saiu tanto poema bonito que declamaram, que escreveram. Você vê que graça. Então, eu acho assim que seria bom se a gente conversasse. A ideia do Lourenço é ótima, essa história de ler interpretando, isso é lindo, é demais. A gente faz sempre isso na aula de português, acho que outros professores também fazem, né? E aquele que lê, ele vai, lógico, ele vai influenciar o aluno. Às vezes a gente perguntava para os pais, ou perguntava para os professores colegas da gente, de outras disciplinas, mas como que você quer que seu filho leia se você não lê? E normalmente não liam mesmo. Se você perguntar para as pessoas de maneira geral quantos livros leu durante a vida, é o fim da picada, não lê nada. Uma vez eu fui dar aula para uma professora, para uma médica que ia prestar um concurso, eu estava dando aula de português para ela, de gramática mesmo, que o concurso era na base da gramática, interpretação também. E ela me falou que nunca tinha lido um livro. E eu fiquei numa tristeza, eu falei, como que você fez medicina se você não leu? Ela falou, não, só li da minha área. E fiquei assim, horrorizada, porque eu estou seguindo o Carogo também. Às vezes eu leio muito, mas eu não anoto. Aí comecei a anotar, eu já estou no 6º livro esse ano, mas tem um que é desse tamanho, então já valeu por 3, sabe? Então eu estou assim, toda hora que eu começo a ler, eu lembro do Carogo, eu falei, nossa senhora, eu preciso ler. É uma delícia isso, ainda mais em casa. Então eu acho que seria bom a gente conversar com alguns coordenadores de escola e começar a dar uma sapiada, o que eles estão trabalhando, que isso é muito bom. Somente agora em pandemia fica difícil, né? Vai ter que ser tudo online mesmo. Pode falar. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Prazer estar de volta com todos. Eu acho que realmente nessa mesma linha do que alertou o Paulo e a Silene, a gente precisava ver, primeiro, dimensionar como que vai ser feito o concurso, né? Se vai ser pela academia, né, e abrindo para, por exemplo, o pessoal das escolas, da comunidade participasse, fixando uma faixa etária ou uma faixa de escolaridade, ou então se vai ser feito em parceria, porque aí vai mudar tudo, né? Porque, por exemplo, o que nós temos a oferecer? Se for uma parceria, aí nós já temos os jurados, nós já podemos, né, desenvolver, ajudar, sugerir temas, né? Agora, se for a academia desenvolver, aí tem mais coisa para pensar, né? Organizar premiações, como é que vai divulgar. Então, acho que a gente precisava definir isso aí primeiro, talvez entrar em contato com a rede de escolas, né? Definir qual que seria a faixa de idade que a gente iria começar. Com essa pandemia, a gente acaba assistindo a todos os programas de televisão, né? E ontem, um dos programas de audiência, um reality show, uma moça que tem 20 anos de idade, mas ela é uma digital influencer, ela tem 16 milhões de seguidores no Instagram, que eu nem sei o que é, porque eu não tenho Instagram ainda. E o apresentador disse para ela atribuir uma característica para um dos outros
concorrentes, que era a característica, para quem você entrega a característica, quem você rotula de ambicioso. Aí ela virou para o apresentador e disse o seguinte: o que é ambicioso? Isso aí me preocupou muito, porque eu fiquei pensando hoje o dia inteiro sobre isso. Porque aí eu fui olhar no dicionário, ambicioso, ambição tem sinônimos, né? Cupidez, que mais que a gente poderia de ambição? Pretensão. Mas quando você pega essas palavras cupidez, ou avidez, pretensão, e joga para o adjetivo, transforma o substantivo em adjetivo, cada um ganha um significado próprio, né? Pretensão vira pretensioso, ambição, ambicioso, e ambicioso é diferente de pretensioso. Totalmente diferente de pretensioso. E aí, na minha opinião, eu acho que ambicioso quase que não tem sinônimo, né? E uma pessoa que desconhece, e é uma palavra básica do vocabulário, uma pessoa jovem desconhecer uma palavra básica do vocabulário do seu próprio idioma, não estou nem pedindo para conhecer de outro idioma, ou nem estou pedindo para saber que nosocômio é hospital, quando você vai ler em boletim de ocorrência da polícia, a palavra... Não precisa saber que nosocômio é hospital, mas saber a palavra ambicioso é vocabulário básico, né? Então, eu acho que esse projeto, isso é uma digital influencer com 16 milhões. Desconhecer uma palavra básica dessa, que, né, assim, demonstra o quanto um projeto desse de estímulo à leitura é importante nesse momento no Brasil, né? Todo mundo em casa, vamos aproveitar e ler, né? Eu acho que aí caberia também o audacioso, né? Projeto audacioso. Tudo depende muito do contexto, né? Mas eu acho que não dá para ter um sinônimo perfeito. E talvez audacioso é mais difícil de saber do que ambicioso. Mas é o contexto mesmo, né? Tem que pensar só no contexto. Outra agravante do português é a polissemia. Porque o mesmo ambicioso, ele pode ser usado num bom sentido, não é? Você pode dizer que alguém é ambicioso, e que bom. Eu, como jovem, eu fui ambicioso. E que bom que eu fui ambicioso, foi muito bom. Eu saí das minhas plataformas de visão de mundo, de vida, e buscar mais e querer mais. E tem também o lado, vamos dizer assim, malévolo dessa palavra, o defeito, não é, de caráter envolvendo aí. Então, também é uma questão complexa do português. Mas eu acho, o Silvio, que tudo isso mostra a liquidez do mundo que nós estamos vivendo, né? Você falou de bomba e tal, mas é complicado, né? Você vê que você tem seguidores, 16 milhões, 5 milhões, é inimaginável você pensar isso, né? Falar, nossa, quanta gente, né, que segue essa pessoa, que ela faz contrato publicitário com base nesse, vamos dizer assim, auditório, né, que ela tem, cativo, né? No entanto, isso mostra que nós vivemos uma fase complicada mesmo, de pobreza. Eu queria dividir com vocês um outro aspecto interessante. Existe muita produção de tudo, né? Música. Música. Tem muita gente fazendo música, e música de todas as formas. Tem muita coisa boa, tem muita coisa que não é boa, mas na minha visão, na visão do outro, pode ser aquilo que eu acho que é ruim é bom e vice-versa. Então, é muito. No que se refere à escrita, a textos, é muito. Eu tenho visto pelo Face, que eu não tenho o Instagram também, mas pelo Face já é uma amostra maravilhosa da complexidade do mundo de hoje. Ver o pessoal escrevendo com todos os continentes, a gente tem acesso a tudo, e é muito bacana. Agora, vamos voltar para o básico. Eu me surpreendi
vendo que a leitura, que é bem básica, não é? Mas quando você abre um livro e lê, você tem uma sensação maravilhosa de criar um mundo que, evidentemente, que o escritor não conseguiu fazê-lo todo, né? Eu citando seu exemplo, cara, o Guardião de Mim, eu li, te comentei o que eu achei, muito bom, etc. Mas é óbvio que você não conseguiu descrever tudo que a minha cabeça de leitor produziu. A arte, até de quem escreve, é essa, né? Então, você induz, você sugere, você põe alguns aspectos e o leitor aí complementa a obra a um nível que eu acho fascinante. Então, é uma habilidade muito boa, muito importante você ler. Aí você decodifica, aí você para, como Paulo sugere, não é? Você para, tem aquela ressonância, o que eu estou captando desse texto? O que esse texto está trazendo para mim? E essa, enfim, nós, numa questão de leitura, nós estamos num contrapé disso que as redes sociais como um todo propõem. Fazer mais, fazer mais, fazer mais. Para, calma, lê, vamos ler. E ao ler, de uma maneira, como se fosse fazer uma boa refeição. Para, põe na mesa, para tudo, desliga tudo e vamos lá, sabe? Mastigar o texto. Vamos lá, engolir esse texto, saborear esse texto, que eu acho que é uma proposta que é fundamental e, ao mesmo tempo, pelo que eu tenho testado, é diferente da leitura de fluxo, que é essa que a gente gosta de fazer, é importante. Mas quando você para, eu quero ler menos, mas ler profundamente. Outro exemplo é o do Silvio, lendo o livro do Silvio e tal, Silvícola, né? Eu vejo que você bebe de uma forma diferente. Você para, tem algumas poesias que você tem que parar. Você não vai ler uma vez só aquela poesia. Eu li, pronto, acabou, tá legal. Né? Não. Para. Tem algumas que. Opa, peraí, deixa eu ler de novo, deixa eu ler em pé, deixa eu ler daqui para lá, de lá para cá. E isso eu acho, saborear a leitura, que o mundo atual convida cada vez menos a isso. Mas dentro desse fluxo todo, eu percebo que muitas vezes nem lemos, né? Não dá nem para ler. É tanta coisa que pouco fica. E às vezes falta essa possibilidade de parar um pouco, de calma. E aí, dentro dessa provocação, eu vi num site que estava tendo essa questão de habilidade de leitura dramática, pega um texto de teatro, e um dos textos de teatro que mais me marcaram é Casa de Bonecas, um livro, né? Mas uma peça de teatro, e eu ficava lendo aquilo, e, enfim, quando você levanta e lê, pensando nessas questões todas que envolvem, que você lê para alguém, que você quer que alguém entenda aquilo, você quer que alguém aceite aquela ideia que você já captou ao ler. Fala, ui, coisa linda, você põe ênfase naquilo. É exatamente aí que entram essas habilidades que eu acho que nós todos temos a consciência dela, mas nem todos nós praticamos isso. Nem todos nós queremos fazer isso, ou achamos que isso, enfim. É essa minha provocação, é aí que eu estou querendo, a minha sugestão, no caso, a proposta, é em cima disso. Então, no concurso propriamente dito, que eu acho que até chegar lá, nós já, né, se a ideia for aceita, se essa como proposta for encampada, é um projeto, sim, da Academia Francana de Letras, né? Onde nós formos, o que for acontecer, claro que previamente todo mundo vai ser avisado, comunicado, etc., mas é, sim, uma proposta da Academia Francana de Letras. Então, só disso, eu acho que é bem-vindo e corretíssimo, eu acho, a questão de uma temática, não é? É interessante. Você trabalhar em cima de um tema, mas esse tema não precisa necessariamente ser o tema que a escola ou da escola, pode ser um tema diferente,
Por quê? Porque é uma, sabe, é dentro de de um outro universo. Nós podemos, ao invés de provocar alguém a escrever um texto que ele vai ler, nós podemos aproveitar a oportunidade para valorizar os escritores de Franca e apontarmos textos, não é? De acadêmicos ou não, mas apontarmos textos curtos, e levar, ó, os textos são esses, as habilidades da leitura são essas. Em 5, 10, 15 minutos, todo mundo lê um texto, decodifica aquele texto, se tiver alguma palavra, procura o texto, e pronto. E aí, vamos lá, vamos competir. Vamos ver quem entendeu melhor. Vamos fazer a prova. Tá? E pronto, a partir daí as coisas acontecem. A gente vai mapeando, vai vendo se com isso, o mais importante, que é incentivar a leitura como habilidade. Então, eu gosto de ler, eu leio, eu sei quão bom é esse exercício de receber, só que eu também quero passar isso para adiante. E eu não vou decorar um texto e passar. A ideia justamente é essa, de eu pegar aqui agora, ler, entender esse texto, vejam, ouçam, né? Então, ao ver e ouvir, quer dizer, o audiovisual, a minha apresentação daquele texto é uma apresentação muito mais ambiciosa, viu, Silvio? Nesse sentido de, olha, eu vou ler com ênfase, eu vou ler fazendo na alternância de ritmo para te chamar a sua atenção, para realmente transmitir a emoção do texto através da leitura, não é? Eu vou usar a voz, claro, mas eu vou usar também vários outros recursos. Eu acho que isso acrescenta, e muito, para nós, obviamente, que somos autores, porque depois que a gente começa a conhecer isso, não vai fazer o mesmo texto da mesma maneira, né? Não é? Na hora de escrever, como o Paulo mencionou aí, você já pensa nessa questão. Então, eu fiz um poema, achei ele muito legal, deixa eu ler ele para mim. Quer dizer, o primeiro leitor, ele já é, digamos assim, consciente dessas questões todas. Então, eu acho que isso depura também a obra, né? Isso depura também aquilo que é a ideia que se quer passar. Então, nesse aspecto, eu pensando, né, na proposta, eu achei que a base é mais importante do que, então, esses detalhes posteriores. Se a base é interessante, se isso é bom, e os requisitos, né, são esses, são bem básicos, não dá para fugir disso, a gente tem que primeiro fazer. Eu, ao longo de tantas experiências, eu acho assim, se nós formos esperar um projeto ficar maduro para começar, aquela do maduro caiu do pé. Eu já vi muitos estudos e ficar maduro, apodrecer, entendeu? Cair do pé e acabou. E acho que é melhor, muitas vezes, fazer aos poucos, não é? Eu não quero esgotar uma possibilidade como essa, mas eu quero, a partir de uma ideia que se viável, que se boa, estruturada, aí vamos fazer. Esse é o balão de ensaio. Eu acho que a partir daí nós vamos, não é? Ganhando experiência, eu digo tecnologia, aí tá. Então o primeiro não vai ser tão bem organizado, tão bom, com todos os detalhes, como o 10º. E assim por diante, o 20º, e assim sucessivamente. Eu acho que a ideia é fazer. Então, dentro de tudo isso, vamos fazer reuniões de memória. Vamos. Quantas? Não sei, vamos fazendo. Mas de vez em quando, não importa, mas quanta memória nós não perdemos? Não é? A gente nunca sabe. Então, aquilo que aconteceu, fulano, quem era o Joca? Enfim, todos esses temas que quem chegou na academia pegou o bonde andando, mas como? Que jeito? Vamos trazer isso, vamos gravar, vamos colocar. Então, não tá uma reunião bem feitinha, bem ensaiada, bem decorada, mas não precisa. O que nós precisamos é de conteúdo. E esse conteúdo, ele diz por si só.
Aí depois a gente passa a peneira e depura, né? Eu tenho certeza que de todas as reuniões até agora que eu participei, foram várias, mas de todas, tem mais ouro, né, do que areia. Então, você peneira, o que sobra é muito bom, é muito bacana, me modifica, me motiva, me transforma nesse particular, não só em relação à visão de mundo, a visão de obra, a visão de literatura, mas essa interação como um todo. E a ideia de academia, e eu tenho feito essa pergunta provocativa, né? O que é ser acadêmico? O que é ser acadêmico? É muito importante. Eu tenho me perguntado isso, encontrado em mim algumas respostas, e é uma pergunta básica, que eu insisto em fazer, faço aqui agora, desafio quem quiser, enfim, responder. É uma pergunta muito difícil, é verdade, mas, enfim, dentro da pauta, se nós todos estivermos de acordo que a leitura como habilidade é importante, do ponto de vista de nós fazermos isso a título de competição, sim, mas não precisa ser uma competição ferrenha, tá? Mas é uma competição, é algo feito para melhorar, para ser melhor, cada vez melhor. Eu acho que toda competição, ela começa conosco, não é? Eu tenho isso comigo, eu compito comigo, não é? Eu quero me melhorar. Essa é a parte boa. E depois, entre nós, eu acho que não tem problema nenhum nessa coisa mais objetiva. Quem foi o primeiro, o segundo, o terceiro? Acho que do ponto de vista das escolas, é bacana, tudo bem, mas se não tiver, não faz falta. Eu acho que é importante nós entendermos a competição. Né? Melhorar-se, é o melhorar. Então, dentro de uma habilidade dessa, se nós entendemos que isso é importante, que as bases de avaliação são essas, que a academia é empreender esse tipo de certame, é importante para a academia, é uma posição, uma marca de posição importante, que nós podemos mesmo propor nas escolas, mas nós podemos propor internamente, mas nós podemos propor para vários escritores que nós conhecemos de Franca, e vamos fazer um certame aqui, ó, você, vamos fazer, topo, então tá. Podemos propor, enquanto isso, nós vamos mapeando, nós vamos enxergando o que, como, ou seja, não tem nada a ser perdido, né? Nem tempo, nem energia, ao contrário, só se ganha nesse aspecto de trazer a leitura como uma habilidade muito importante. Então, nós todos lemos, nós todos gostamos de ler, é fundamental a leitura, mas a leitura minha para o outro, eu acho que eu também posso, por meio dessa habilidade, aguçar no outro o gosto pela leitura, a partir disso, tá? Então, passando a palavra já para quem quiser fazer uso dela, é nesse aspecto, é nesse sentido. Temos aqui, compramos como a FL essa proposta, sim ou não, ou quiser falar mais, enfim, e a provocação, se alguém quiser, o que é ser acadêmico, o que é ser acadêmica. Sirlene, seu microfone está fechado. Pronto. Então, é só a respeito da interpretação. Eu participei uma vez de um sarau, a época que, inclusive, o doutor Alfredo Palermo estava vivo, eu não sei se nós fomos jurados, eu não sei como que foi. Eu sei que a gente estava nesse sarau, num lugar legal também, teatro, me parece, e alguns escritores, entre eles o Theo Lopes, a Lourdinha Coelho. Então, eu me lembrei que ela participou daquele sarau da Bitita, né? E eles foram vários, eu me lembrei só dos dois agora, que já faz um tempo. Eles fizeram leitura de poema deles, de texto deles, né?
E cada hora eles interpretavam de um jeito. Então, fizeram, por exemplo, uma leitura normal e depois uma leitura dramatizada, e ficou lindo demais. Então, a minha sugestão seria essa. A Lurdinha é muito jeitosa com isso, a Lurdinha Coelho. Se você a convidasse para ela fazer conosco um tipo de oficina para nós, um tipo de uma palestra, falando da leitura interpretativa, para ela. Nossa, ela interpretou um texto meu também uma vez na. Não foi, não, esse foi dela. No sarau que nós fizemos, em homenagem ao Luiz Cruz, lá no teatro, que lá também foi assim, sensacional. Olha, eu acho que vale a pena, porque tem gente que às vezes fica com vergonha de ler, né? Mas mesmo para nós seria interessante. Não sei o que você acha. Acho legal, bacana. Já anotei aqui, assim que nós desenvolvermos isso, dá para fazer. Ou chamando, ou, enfim, acho legal. Mais alguém? Ô, Lourenço, eu queria só dizer duas coisas. Basicamente, eu resumiria o que ser acadêmico, o que é ser acadêmico seria ser Sirlene e Perpétua, certo? É viver exatamente a poesia, a literatura, e mais do que isso, ter um compromisso social com os impactos que a literatura precisa ter efetivamente na nossa sociedade e fazer isso ficar vivo, manter esse vivo. E aí, então, se você quiser um aprofundamento, é estudar Sirlene e Perpétua. Esse é um ponto, viu, Sirlene? E é de coração. Não é porque você está presente, não porque a Perpétua não está. Eu falaria do mesmo jeito de vocês duas. E vocês duas agarraram a academia e mantiveram até aqui nos trilhos. Com relação à outra proposta, eu tenho uma preocupação quanto a uma competição interna, porque ela não precisa existir a competição interna. O que precisa ter é o compromisso interno de participar, de preparar ou de refletir sobre um tema que eventualmente previamente seja definido. Isso sim. A competição em si, ela atrai mais a juventude como estímulo, como força motriz para buscar, e tem as vaidades pessoais, enfim, e aí eles acabam tentando aprofundar e, obviamente, obter o reconhecimento naquele contexto em que eles estão inseridos. Só essas duas observações, mas fica o meu registro aqui. Sirlene Perpétua é a resposta do que é ser um acadêmico ou acadêmico. Eu te agradeço muito, você viu tanto que eu ri. Não esperava, obrigada mesmo. E agora eu devolvo a pergunta para o Lourenço, que você não falou ainda. O que é ser acadêmico para você? E nem vou falar. Eu adorei, Paulo. Acho que é isso mesmo. Uma tradução, uma bem completa tradução do que é ser acadêmico. Mas é uma provocação que eu estou fazendo. Vocês vão perceber isso logo ali à frente, no futuro, se Deus permitir. É muito importante. É uma pergunta essencial, tá? Mas eu reservo esse direito ao suspense para daqui a pouco eu dizer. Mas eu estou com o Paulo. Gostei também da resposta que a Perpétua deu a essa pergunta. Gostei muito. A Sirlene vai se lembrar, presenciou essa reunião. Gostei também. Então eu tenho a Ivani também já respondeu essa pergunta. Eu tenho colhido, bacana, legal. Mas eu não vou dizer, me entendam, né? Não é chatice, é intencional. Logo ali à frente, vai ficar bem claro isso, porque, enfim. Mas eu estou já dizendo que concordo absolutamente. Acho a tradução da resposta do Paulo é isso mesmo, não é? E as outras mais que deram também tem lá uma parcela desse mosaico do que é ser acadêmico. Certo?
Mais alguém? Eu acho que ser acadêmico é um presente, no seguinte sentido: é ser uma ponte entre os escritores anteriores e os leitores do futuro, ou os escritores também do futuro, os acadêmicos anteriores e os acadêmicos do futuro. Nesse sentido, é muito interessante que acaba que a Perpétua e a Sirlene resgatam isso aí também, conviveram com Alfredo Palermo, conviveram com acadêmicos que deixaram um legado e que permitem a nós termos contato com a obra deles, como foi feito nas reuniões de memória, por exemplo. Eu acho muito interessante. Até eu queria sugerir que, com o passar do tempo, aí a gente conseguisse selecionar alguma coisa para a gente, nós mesmos da academia, apontar, talvez até para os arquivos nossos, fazermos uma eleição, não um concurso, né, não uma competição, mas pegarmos cada acadêmico que já passou e indicar, ó, a principal obra dele, a principal poesia, ou as 2, 3 principais, ou contos. Eu sei que alguns acadêmicos aqui, eu li algumas coisas, tem coisas muito boas, né, todos. Então, não seria nem no sentido de dizer o que é melhor, é de cada um o que é melhor, né? Para que a gente possa até ter isso como um trabalho, né? como um material de trabalho. Olha, nós sabemos que desses escritores francanos do passado, não precisa nem ser da academia, podem ser até anteriores à própria academia, mas nós temos aquela obra, essa poesia, aquele texto, essa crônica, e que é um patrimônio da literatura francana mesmo, né? Isso, porque eu acho que pode ser demandado da gente, você é da academia, então o que já teve de bom aí, de melhor? O que fulano já fez de melhor? A gente saber, tem essa poesia de fulano, tem esse conto de outro autor, eu acho que seria interessante. Legal, boa sugestão. E boa resposta também, gostei, hein? E é uma das dádivas de ser acadêmica, não sei, mas eu acho fundamental essa questão do tempo. Não à toa, o lema da chapa, né, de integração, passado, presente e futuro, em cima disso, de você ter a responsabilidade de ser ponte, não é? Entre os dois tempos, não é? De ter a consciência de que, de alguma maneira, você recebe um bastão e está passando um bastão. Ter a consciência de que isso está rolando, está acontecendo aqui, já aconteceu na existência de outros e vai continuar acontecendo. Ter a consciência disso me parece fundamental, não é? Tanto que, eu acho legal confidenciar isso aqui com vocês, um dos grandes desafios que nós temos para resolver é essa situação de quem está, mas não está na academia. E eu por exemplo, fui contactar uma acadêmica e ela mostrou de todas as maneiras que ela não quer falar comigo. Ela não quer falar comigo. Ela acha que não tem nada contra mim porque ela não deve me conhecer. Mas ela tem contra a academia, contra a minha representação como acadêmico, né? E eu pensei, ela não tem consciência do que é ser acadêmica. Se ela tivesse, ela não faria isso. Nesse sentido, Silvio, ela não tem a consciência de ser essa ponte de passado e futuro, ela não tem. Os que estão ausentes, os que não querem nem saber, eles também não têm. Muito importante, isso vai acontecer, de voltar no tema, quando nós formos discutir isso, e não demora, aqueles que estão inadimplentes e afastados, eles não têm consciência de que eles estão produzindo história também. Não é uma história boa. Eles não têm essa consciência. Então, é muito importante
se falar e se comentar e buscar essas colocações todas, porque quando a gente toma consciência, a vida passa a ter uma outra razão de ser, né? É uma outra forma. Você faz e deixa de fazer, mas sabendo, não é? Sabendo intencionalmente. Isso que eu acho importante. Então, vai chegar um momento, eu acho, que as pessoas vão me desliga, não quero mais. Por quê? Porque esse vínculo, ele tem um valor histórico. E a forma como você se coloca em relação a esse vínculo, ele também é uma produção de história. E é sério. E eu vejo com muita seriedade esse aspecto de que muita gente, às vezes, passa pela vida sem a consciência de ter passado por ela. E é isso que me parece também uma das dádivas da academia, poder enxergar, ter consciência disso. Então, assim, é muito sério, né? É uma responsabilidade, ainda que festiva, né? Ainda que façamos isso de uma maneira mais lúdica possível, que bom, que bacana, mas é muito sério. É muito sério ser acadêmico. Se falassem isso antes, talvez eu não aceitasse, mas já que está aqui, então, brincadeira à parte. Mas, enfim, para encaminharmos, se ninguém tem mais nada, para já encaminharmos, podemos colocar em votação a proposta que está aí, eu acho que está clara, né? A proposta é essa mesmo, de fazer o concurso de leitura criativa. Não está especificado quando, que concurso vai ser, como vai ser, estão as bases aí de avaliação. É uma base que dá para a gente trabalhar em cima dela, obviamente, mas precisa ser elaborada. Mas, em sendo aprovado, é como se fosse aí uma autorização para que comecemos a, vamos dizer assim, produzir em cima dessa ideia. Então, se o primeiro certame, concurso, vai ser na escola A, B ou C, não sabemos, mas a partir da medida em que a Academia Francana de Letras aprovou, já tem isso como uma proposta aprovada, aí a gente passa a executar. Se a primeira vai ser um teste aqui interno entre nós, pode ser, que legal, tá. Mas isso não está em votação. O que está em votação é a ideia, como ideia a ser patrocinada pela Academia Francana de Letras. E esse patrocínio, nós bem sabemos, não é de dinheiro, não é? Porque não é de dinheiro que nós falamos, nós não temos nem caixa para isso. Mas é patrocínio por quê? Porque o nome Academia Francana de Letras é forte. E forte por força e trabalho de muitos acadêmicos e acadêmicas, não é? Então, em cima disso, que formalmente nós estamos aqui para votar como proposta. Se isso for da vontade de toda a academia representada por nós 5, legal, é isso que está em votação. A especificação desse concurso, quer dizer, quanto vai ser o primeiro, como não, isso não está em votação aqui, até porque depois eu acho que em termos de diretoria, nós podemos decidir, nós podemos resolver, isso não é problema. Se precisar chamar alguma assembleia, não vejo motivo nenhum para isso, né, para chamar isso. A questão é, isso está no regimento, para propor um programa, e isso aqui é um programa, não é um certame único, isolado, mas é um programa que envolve a Academia Francana de Letras, é isso que está sendo votado. Então, se todo mundo está habilitado para votar, se todo mundo está esclarecido, é isso aí, vamos que vamos. Eu acho a ideia muito boa. Eu sugiro também que, vocês podem concordar ou não, mas que a gente comece com escola pública, que as escolas estaduais, elas são tão, né, já tem tão pouco, e enquanto as outras, as particulares, eles fazem concurso direto, eles têm teatro, eles têm tanta coisa, né, que eles, a mais do que a escola pública. Então, os nossos alunos da escola pública estão sempre coitados, né? Não são privilegiados. Então, acho que a gente poderia
ter essa ideia primeiro com a escola pública. Mas eu estou de acordo. De acordo também, aprovado. Pode contar comigo. De acordo? Eu concordo e também com o adendo da Sirlene, que deve ser priorizada a escola pública, principalmente porque vai ser feita de forma individualizada e não abrangendo todas as escolas. Muito bem. Aprovado. Maravilha, bacana. Um grande, bom primeiro passo dado nesse tema. Não tendo mais outro tema, nós podemos dar como encerrada a nossa reunião. Se alguém quiser, fica a palavra aberta para o encerramento. Inclusive, Sirlene, para o encerramento de sensibilização. Então, se alguém quiser, tá em aberto. Peraí. Posso ler um poema? Posso ler? Eu tinha separado aqui. Uma mensagem de esperança do meu livro de Amores e Amoras, 2016, Recomeço. Caminho por entre pedriscos, seguindo os rastros da lua cheia. Sua luz inunda minha alma sedenta, plenitude. Porém, quando a luz decresce e os pedriscos arranham meus passos, estremeço. Então, alma indolente, quedo-me à beira do caminho. Reflito. Antes que o ocaso surja, ganho fôlego, recomeço. Muito bem. Mais alguém? Ou se puder ter a oportunidade de, numa reunião da academia, ler uma poesia minha ou compartilhar com uma poesia minha, eu gostaria. A Sirlene já a conhece, mas eu acho que nem o Carogo, nem o Silvio, nem o Lourenço ainda tinha conhecido essa, pelo menos eu não declamei, a não ser que tenham lido em algum lugar. Mas é uma poesia que o título é Eras Tu, Senhor? Ouço gritos bem altos, muito altos. Eras Tu, Senhor? Agora silêncio. Agora eu vejo barriga cheia, coração irado e vociferante. Eras Tu, Senhor, naquele banquete? Agora fome. A pena afiada e o microfone protestando e distorcendo. Eras Tu, Senhor? Agora nem páginas em branco. Lixo, lixo e lixo acumulando e tudo ao seu redor descartando. Eras Tu, Senhor, separando o joio? Agora tudo se mistura. Os gritos, a barriga cheia e o lixo ensaiam uma cegueira fria, distorcida e calculada para a glória egoísta dos gritantes. Não eras Tu, Senhor. Sinto seu grito abafado, sem pena, escondido no buraco, com fome, no lixo e com ele confundido. Então, vejo o trigo, a fala no silêncio, a bem-aventurança no fim da sede e da fome de justiça, e a essência do coração pulsante, com o Senhor morando no Anauim. Obrigado. Bom, então eu queria parabenizar, Paulo, e pedir licença para recetar uma minha. Essa fiz hoje, está quentinha. Posso aí, né? Ainda, no forno. Fiz agora de tarde. Vocês vão perceber que, quem já leu algumas poesias minhas, vão perceber que ela veio um pouquinho diferente. Justamente por estar lendo outras coisas diferentes, a inspiração mudou um pouquinho. Mas, então é assim, ó.
e nessa viagem auspiciosa, sou o meu próprio capitão, onde vou deliberando estratégia cautelosa do meu universo em formação. Ora, ora, me permito ser feliz e realizar grandes construções. Emano franqueza e citações para a expansão da consciência que diz: o quanto você pode realizar, exercitar a sua paciência, desenvolver a sua eloquência e jamais parar de sonhar. Não tem nem nome da poesia. Obrigado. Esse hora a hora aí, ó, eu me inspirei no Lourenço. Hora a hora. Obrigado, gente. Graças, viu, Lourenço? Silene, está fechado o teu microfone. Eu mexi. Da hora que eu penso que eu fechei, eu abri. Essa parte é importante a gente preservar nas reuniões, né? Todas as reuniões, que a gente sabe, muito gostoso você preparar alguma coisa, né? Pegar um poema pronto, ou no dia que escreveu, igual o Carogo fez hoje, é muito interessante. Agora, eu quero, acho que todo mundo quer, ouvir o Lourenço e o Silvio. Eu vou deixar o Lourenço primeiro. Eu não tinha preparado nada e acho importante deixar fluir. Mas também não vou rejeitar a provocação, não. Eu vou aceitar. E, Carogo, considerando esse hora a hora, eu acho interessante. Não sei se foi daí que você tirou, mas eu gosto muito do hora a hora, até por formação jurídica, mas ele também dá a possibilidade de um trocadilho, né? Então, se foi daí que você tirou, você vai ouvir de novo, mas em base. No teu ventre me formei, no teu colo descansei. Cresci, saí do ninho como faz um passarinho. Voei, voei, voei. Ora sou o teu espelho, ora sigo o teu conselho, e sei que tudo passa, até a uva, eu acho graça. Ora, ora, sim senhora, sem trocadilho eu não troco ser teu filho. Ora, ora, sim senhora, meu orgulho é ser teu filho. E aí, paro por aí, porque na história dessa composição, que começou com poesia e depois foi musicada e tudo, era a minha homenagem, presente do Dia das Mães, em 2016, para minha mãe. E foi assim, o que eu vou dar para minha mãe? E aí foi isso. Falei, eu já sei. E fui, aí foi rápido. Em 3 dias já tinha feito no estúdio, já tinha, enfim, composto, já tinha tudo. E é difícil explicar essas inspirações, porque eu tinha um vínculo com meu pai também muito forte. E eu não consegui ainda fazer uma poesia, uma música que seja, uma canção, que eu consiga dizer o que eu disse para minha mãe, né, em relação ao meu pai. Então, é muito interessante, do ponto de vista da criação, fazer isso. Mas minha mãe reza muito, ela é muito, né, católica e me arrastou para a igreja. Me arrastou, quando eu falo arrastou, foi isso mesmo, desde criancinha, e você vai, mas não quero, você vai. E lá eu fui, de coroinha até, enfim, passei boa parte da infância, toda a infância, até a juventude, né? E aí depois eu fui me afastando por várias razões que quem me lê já sabe, que do catecumenato eu fui convidado a fazer uma escolha pelo caminho catecumenal. Tem um momento lá de fazer escolha, eu era salmista da minha comunidade, e aí nessa escolha ficou muito claro para mim que eu tinha que escolher sair do caminho. E foi o que eu fiz. E deu tudo certo, estamos aqui, né? Mas com os vínculos, né? Então eu me afastei da religião, mas a religião não se afasta da gente. De Deus jamais, da compreensão de que não estou só e para onde vou e tal. E minha mãe é fundamental nesse processo. Então, o hora tem a hora de hora a hora, que ela ora. É isso aí. Silvio, está com você. Silvio,
Espera só um segundinho, porque o Lourenço me tocou aqui e talvez um pouco emocionado eu acabei não trazendo a contribuição de contextualização. Ele homenageou, ele disse da homenagem que ele fez para a mãe, enfim e tal, e eu não mencionei o contexto da poesia que eu fiz, que eu li. Bom, são duas observações que não precisava, mas é importante que eu faça, até pelo formato como a gente faz aqui, às vezes não dá para pegar algumas coisas que estão por trás. Mas o Anauim, só para lembrar, é o pobre, né? Quando o povo de Israel é levado para o Egito, as famílias, aqueles que trabalhavam, aqueles que tinham vigor e tudo mais, foram todos levados para o Egito, menos aqueles que não serviram nem como escravos. Esses foram abandonados, não foram levados para o Egito. Esses são os pobres de Deus, esses são o Anauim. E a poesia foi feita num contexto em que Franca fervia e borbulhava, gente gritando e vociferando contra os moradores de rua. O homenageado naquela minha poesia eram os moradores de rua. É isso. Valeu, Silvio, por me esperar aí. Olha, fico até meio sem jeito de ler agora a minha depois dessas obras aí. Mas eu escrevi uns versinhos aqui e eu vou tentar ler para vocês. Começa assim, ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida... Não, tô brincando, gente. Esse aqui é o Camões. Não, mas foi o jeito, né? Mas eu vou ler... Tem algumas coisinhas aí. Eu vou ler uma poesia. Posso ler duas? Eu vou ler duas. Eu estava aqui lendo o Drummond, Sentimento do Mundo, e aí então eu estava lendo Os Mortos de Sobrecasaca. Havia a um canto da sala um álbum de fotografias intoleráveis, alto de muitos metros e velho de infinitos minutos, em que todos se debruçavam na alegria de zombar dos mortos de sobrecasaca. Um verme principiou a roer as sobrecasacas indiferentes, e roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a poeira dos retratos. Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava daquelas páginas. Essa é a do Carlos. Agora eu vou ler uma minha que está aqui no forno também, faz uns anos já que está no forno, porque eu estou com essa parte poética bem atrasada, viu? Eu faço poesia, mas eu sou meio igual ao Lourenço. Eu faço, não sei, tem hora que eu não sei se são letras de música, se são poesias, e essa daqui tem hora que ela vira música e tem hora que ela continua poesia. Se chama Retratos. Peguei um gancho com a do álbum de fotografias do Carlos para contextualizar aqui. Retratos. Retratos, em túneis do tempo espalhados, sensatos pedaços de vida jogados, como se fossem vidros quebrados, unidos a nós, desatados, por breves momentos ainda não esquecidos. Nascem flores sobre os escombros, a vida segue, só por hoje. Não se pode ler o que não foi escrito, pois só faz sentido o que for sentido. Me lembro ainda de quando era todo, reflexo do amplexo escondido nos olhos. A despedida fica, quem vai são as lembranças, sós, sóbrias, por breves espaços no tempo ainda não abduzidos. Nascem flores sobre os escombros, a vida segue, só por hoje. Não se pode ler o que não foi escrito, pois só faz sentido o que for sentido.
Muito profundo, que beleza. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho a respeito do que você falou daí do amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente e tal, né? Eu dando aula uma vez no Estreito, uma classe de 8ª série, então tinha um casalzinho lá, né, que era de namorados, alunos. Aí a mocinha veio toda feliz, falou, olha aqui que o fulano escreveu para mim, era o namorado, né? Aí ela leu, falou, e falei, ô, bem, mas eu sinto muito desapontar, mas quem escreveu isso aí foi o Camões, está na página tal do livro didático de vocês. Eu guardava até a página onde estava, sabe? Ela ficou toda sem jeito. Assim, você escreveu. Foi a primeira experiência de plágio, né? Mas ela ficou toda feliz, tadinha, mas 8ª série, o que eles iam entender, né? Se era de alguém. Não, foi ele que escreveu para mim. Ele copiou para ela. Foi muito legal. Parabéns, o seu poema está lindo, Silvio, bem profundo. Obrigado. Esse aí acho que é de 2019. Está fresco, ele é inédito, mas é de 2019. Agora eu não estou tendo tempo de fazer mais. A inspiração está acabando. Maravilha. Aliás, tudo aqui. Também li de Amores e Amoras, também li, também gostei da experiência, comentei com você, Sirlene. Já li algumas coisas do Paulo também, umas antologias que foram publicadas e tal, conheci. Já li, além do Guardião de Mim, já li, como é que é? Resiliência Humana, do Carogo. Enfim, eu acho legal fazer essas trocas, depois de ouvir a todos e também ter a possibilidade de checar um pouco, né, daquilo que eu produzi, de colocar para um público tão seleto assim. Eu estou muito melhor agora do que estava antes da reunião. Então, é uma satisfação. Quer dizer que isso também é ser acadêmico, né? Experiências, experimentar essa coisa maravilhosa que é gravitar em torno de apreciadores da boa literatura, da literatura, enfim, maravilha. Podemos encerrar? Então eu vou encerrar a reunião, agradecendo Sirlene, Carogo, Paulo Borges, Silvio, a Deus, enfim, todas as forças que nos unem em torno de algo tão belo, tão majestoso. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Um grande abraço. Boa noite. Abraço para vocês Boa também. noite. Tudo de bom. Até a próxima reunião. Um abraço. Tudo de bom. Muito Tchau. boa. Valeu. Com Deus.